Vou continuar aqui a minha série, As Obras da Carne versus o Fruto do Espírito. Hoje já é a 9ª mensagem. Hoje meu filho Guilherme falou assim: pai, você vai fazer 57 anos amanhã, né? Quantos sermões você já pregou na sua vida? E aí eu não tenho esse número. Você sabe, Josimar, quanto eu preguei já? Eu fiz um cálculo lá mais ou menos e cheguei no número de 1.200 sermões, mais ou menos. Era para estar melhor já, né? Pregando tanto assim, né? Mas dia a dia a gente vai amadurecendo, aprendendo, sendo quebrantado por Deus. Eu faço aniversário amanhã e confesso que eu estou um pouco apreensivo porque o aplicativo do banco não avisou nada, nenhuma movimentação suspeita na minha conta. Quer dizer, acho que eles estão escondendo muito bem a surpresa para mim amanhã, né? É isso, né, meu amor? Deve ter algum presente comprado já, talvez o pai dela tenha dado dinheiro, né? Não sei. Quem sabe é isso, né? Hoje eu vou falar sobre amabilidade. E eu confesso aos irmãos que cada vez que cada uma dessas características do fruto do Espírito e também as obras da carne que foram listadas aqui, cada sermão foi assim, como que uma surra para mim. Cada vez que eu termino de preparar o sermão, eu fico mais humilhado pela palavra de Deus, porque eu chego à conclusão que eu estou ainda muito longe de ser aquilo que Deus requer da minha vida. E a palavra de Deus tem esse poder de nos constranger. Ela, quando ela é pregada como deve ser, ela vem contra nós, nos confronta e nos faz pensar que nós precisamos ser a cada dia mais parecidos com Jesus. E esse tema da amabilidade é um tema que me pegou muito, porque, primeiro, que é um tema muito amplo. Se você for comparar as versões da Bíblia em português, cada versão usa uma palavra, da mesma palavra original. Então a gente tem a amabilidade, tem gentileza, tem retidão, tem várias palavras, irmãos, várias. Oi? Benignidade, que talvez seja mais usado nas versões tradicionais. E então fica difícil de nós precisarmos o significado dessa palavra, mas eu me esforcei para tentar oferecer aos irmãos um entendimento bem claro e prático dessa questão. Então vamos ler o texto da palavra de Deus, você pode acompanhar na projeção aqui. Diz assim, Gálatas 5, 20, a partir do verso 16 até o 23, diz assim a palavra de Deus: por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que Deus nos abençoe por meio da sua palavra essa noite. A amabilidade é algo que somente o Espírito Santo produz em nós.
Todas essas características do fruto do Espírito aqui são espirituais, irmãos. Não é coisa que nós podemos produzir na sua potencialidade máxima. Só Deus pode fazer isso em nós. Só Deus é capaz de fazer você e eu sermos mais parecidos com Jesus. Esta é uma obra do Espírito, mas ao mesmo tempo, claro, Deus também conta com o nosso esforço, com a nossa disciplina, com a nossa dedicação, com a nossa vontade, com o nosso empenho. Nós precisamos, então, fazer a nossa parte. E pensando nisso, há algumas semanas, alguém me perguntou o seguinte: por que algumas pessoas não cristãs demonstram ter mais do fruto do Espírito do que muitos cristãos? Já pensou isso? Eu conheço algumas pessoas não cristãs que são amáveis, que são pessoas com características que até nos envergonham. Parece que são mais cristãos do que nós. Já pensou nisso? Por que isso acontece? E aí eu quero responder um pouquinho essa questão. Uma das principais razões é pela existência da chamada graça comum, ou graça de manutenção, de acordo com alguns teólogos. E ela refere-se ao favor e à bondade de Deus que são concedidos a toda a humanidade, independentemente da fé ou da adesão a Cristo. Ao contrário da graça que leva à salvação, a graça salvadora, a graça especial, que se refere ao favor de Deus que leva à salvação e é direcionada especificamente aos que creem, aos cristãos, a graça comum é a bondade e a generosidade divina que afetam todas as pessoas, crentes e não crentes, em diversos aspectos da vida. Isso existe, isso acontece. Mas por quê? O que essa graça comum proporciona? Eu listei aqui pelo menos 3 benefícios, 3 ações da graça comum na vida da humanidade. Primeiro, benefícios para toda a humanidade. Ela se manifesta em coisas como o sol, a chuva, como os alimentos, como a saúde, como a possibilidade de alcançar bênçãos que Deus distribui a todos, e não apenas aos cristãos. Para toda a humanidade, para que ela continue prosperando e vivendo de forma minimamente equilibrada e próspera. Jesus falou sobre isso lá em Mateus 5,45, quando ele disse: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, de maneira geral, Deus abençoa a humanidade, não apenas os cristãos. Mas essa graça também se manifesta e proporciona uma restrição ao pecado. A graça comum também é vista como um fator que limita a total corrupção humana causada pelo pecado. Porque se não fosse essa graça, já tinha acabado tudo, irmãos. Já tinha terminado a humanidade. Porque nós somos tremendamente maus. Se Deus não colocasse um limite na extensão, no alcance, no potencial dessa maldade humana, não sobraria ninguém para contar a história aqui. Nós vemos um pouquinho disso lá no Salmo 45, versos 9, 15 e 16, que falam assim: o Senhor é bom para todos, e a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo, abres a tua mão e satisfaz os desejos de todos os seres vivos. Ou seja, Deus de alguma maneira toca o coração de todas as pessoas para limitar a maldade humana. Em terceiro lugar, nós temos a semelhança de Deus, a concessão de atributos éticos e morais que permitem a qualquer pessoa expressar virtudes como amor, respeito, honestidade, fidelidade e assim por diante. Isso se chama graça comum.
Agora, nós, cristãos, nós temos a obrigação moral de expressar muito mais as virtudes do fruto do Espírito por uma razão simples e óbvia. Nós temos o Espírito Santo habitando o nosso coração. Ele é o próprio Senhor, o próprio Deus do universo, nos aconselhando, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo de Deus, iluminando as nossas mentes para as verdades da palavra de Deus. E esses são benefícios exclusivos a nós cristãos. Portanto, nós temos a obrigação moral de sermos muito melhores em relação a essas virtudes do Espírito Santo do que as pessoas que não têm a Jesus. O que é que a Bíblia diz sobre essa palavra, amabilidade? Como que nós devemos entendê-la? Olhando para o original grego, a palavra grega aqui para amabilidade é Christotes, e traz o sentido de benignidade, bondade íntegra, gentileza do ser, ou disposição amável. Se refere a uma atitude amável e gentil que beneficia os outros, envolvendo atos concretos de misericórdia, generosidade e compaixão. Não se trata de uma qualidade meramente passiva, como ser bom no coração, mas envolve obrigatoriamente ação, mesmo que isso exija sacrifício. Não é simplesmente ser educado ou ser gentil, mas é uma qualidade que demonstra o verdadeiro amor de Cristo em ações e em palavras. É algo além do que a maioria das pessoas pensa ser. É uma palavra profunda que vai exigir muito de nós. Então vamos ver um pouquinho como é que, o que acontece quando falta amabilidade. Quando falta amabilidade, como isso se evidencia nas situações em nós? Como isso acontece conosco? Primeiro, eu pensei em algumas situações. Primeiro, quando nós não medimos as palavras. Essa é uma clássica. Se você não mede as palavras, você está, com certeza, falhando em ser uma pessoa amável. Se você não se preocupa se vai ferir ou não o outro que vai te ouvir, você não será uma pessoa amável. Nós, cristãos, precisamos aprender a medir palavras para não ferir os outros. Mas também ela se evidencia quando nós somos egoístas, quando nós pensamos só em nós mesmos, porque a pessoa que pensa só em si, ela não vai ser generosa. E a falta de generosidade é o contrário da amabilidade. A amabilidade tem a ver com generosidade. Por exemplo, qual é a história mais clássica da palavra de Deus sobre amabilidade que você conhece? Se perguntasse para mim, eu citaria a parábola do bom samaritano. Um homem foi tomado de assalto, foi espancado, roubaram tudo dele, ficou jogado à beira do caminho, e os seus irmãos passaram, se desviaram, foram embora, deixaram ele lá. Até que uma pessoa de uma comunidade rival tem compaixão dele, passa remédio em suas feridas, leva ele para um lugar onde ele vai ser atendido, paga as despesas e ainda diz assim: se houver mais alguma despesa com ele, eu pago quando passar aqui na volta. E aí Jesus pergunta: quem foi que foi o próximo daquele que estava caído no caminho? Quem teve compaixão dele? Quem teve amabilidade? Então, não é possível alguém ser egoísta e amável ao mesmo tempo. Não é possível pensar só em si e vivenciar a amabilidade. Mas também a falta de amabilidade se evidencia quando nós somos contrariados. Quem aqui gosta de ser contrariado? Quem tem facilidade em lidar com uma situação em que é contrariado?
Quem gosta? Tem alguém que gosta de ser contrariado? Quem tem filho adolescente aqui? Levanta a mão para ver. Quando seu filho adolescente fala não para você, contraria você, você gosta? Você fica feliz? Não, né? Na verdade, ninguém gosta, mas a maneira como nós lidamos com isso é que importa. Porque muitas vezes, o que está por trás da nossa atitude, quando somos contrariados, é apenas orgulho de nós mantermos a posição superior. Muitas vezes. E nós precisamos pensar nisso. É um grande teste de Deus, nós sermos contrariados. Então, talvez quando o seu filho adolescente ou outra pessoa lá no seu trabalho, por exemplo, contraria você, isso esteja falando muito mais a seu respeito do que do seu filho adolescente ou da outra pessoa. E nós precisamos aprender sobre isso também. Mas também, a falta de amabilidade se evidencia quando nós lidamos com pessoas difíceis. E aí é difícil mesmo. Porque quem aqui lida com pelo menos uma pessoa difícil na sua vida? 2, 3. Não, se você passou de 2, provavelmente você é uma pessoa difícil. Pode acreditar. Você já é daqueles assim que já acha muita gente difícil, porque se não for do seu jeito, nunca vai ser legal, né? Então a gente precisa rever essas coisas também, porque isso evidencia falta de amabilidade que é fruto do Espírito. Também nós temos dificuldade em sermos amáveis quando estamos sofrendo, quando estamos com dor. Você consegue manter um espírito amável, bem-humorado, com uma dor de cabeça daquela de querer arrancar a cabeça? É difícil, não é? Eu estou com uma dor crônica. Os fisioterapeutas da igreja. Aqui, pescoço, ombro, braço, mão. Está irradiando para tudo quanto é lugar. Daqui a pouco vai estar no pé, eu acho. Acho que está indo para 6, 7 meses. E olha, irmãos, não é fácil. Tem horas, tem momentos que qualquer faísca vira incêndio. Então a gente tem que se cuidar, porque nós não temos opção. Nós precisamos ser pessoas amáveis. Também ela se evidencia quando nós precisamos perdoar alguém. Porque aí o nosso coração endurece e a gente tem dificuldade para perdoar. E se a gente tem dificuldade para perdoar, vai ser amável com a pessoa ainda? Aí que não vai ser mesmo. Se você não consegue nem perdoar aí dentro do seu coração, você vai fazer algum ato de bondade, de generosidade, de amabilidade com a pessoa? Não vai. Então, a gente percebe que a raiz do problema é mais profunda. E a gente tem que permitir que Deus trabalhe em nós, fazendo uma transformação completa. Ou a gente olha para a palavra de Deus e nos curvamos diante dela, nos submetemos diante dela como a palavra de Deus sobre nós, como autoridade sobre nós, ou então não tem jeito. Eu já preguei, então, 1.200 e poucos sermões. E você, quantos sermões você já ouviu? Eu já ouvi também, acho que, uns 10 mil sermões. E como que eu sou ainda do jeito que eu sou? Como que você é do jeito que você é ainda? Isso acontece, irmãos, pela dureza do nosso coração. Uma vez eu vi a seguinte frase: que o caminho mais triste para o inferno é aquele que passa do lado de um púlpito, ou numa casa que tem a Bíblia aberta. Sabe o que quer dizer isso? Que você que está aqui,
domingo após domingo, semana após semana, ouvindo, e não permite que a palavra entre, penetre e transforme você, o seu coração é duro para chuchu. Então aqui não importa se é uma palavra geral, mas é para você, é para mim. O que isso está falando para a minha vida? Essa semana eu fiquei mastigando esse texto aqui, com vergonha das coisas. E tomando decisões, eu preciso mudar, me ajuda, Senhor. Eu preciso da tua ajuda, porque se não for o Senhor, eu estou perdido. Eu sou mau, meu coração é enganoso, meu coração é duro, eu sou desobediente. Eu faço coisas das quais eu me envergonho. Se não for a misericórdia de Deus na minha vida, eu estou perdido. Mas a palavra de Deus tem que ser levada a sério. Então eu pergunto, você tende a justificar a sua falta de amabilidade com explicações estapafúrdias, sem amparo bíblico? Por exemplo, eu sou só exigente com o que é correto. Eu gosto das coisas certinhas, para esconder um jeito duro de ser. Conheço pessoas assim. Muitas vezes eu sou assim. Ou então, não quero nem saber, eu falo a verdade a quem doer. Mas, cara pálida, não tem que falar a verdade em amor? Não é diferente, irmãos? Falar a verdade em amor, medindo as palavras, para não ferir, para ganhar e não para perder. Ou então, eu sou amável com quem é amável comigo. Isso aí é tudo menos o Evangelho. Não tem nada a ver com o Evangelho isso. O Evangelho é sacrifício. O Evangelho é doação. O Evangelho é fazer o bem sem esperar retribuição. Então, se as pessoas não são amáveis com você, isso não dá a licença para você deixar de ser amável. Foi grosseiro comigo, eu pago na mesma moeda. Não. Os cristãos não somos assim. 4, tem momentos e situações que não preciso ser amável. Quais? Todos os momentos. Mas tem ambientes, pastor, que não é fácil. Eu não estou falando que é fácil. Mas nós temos a responsabilidade e a obrigação de sermos pessoas amáveis, benignas, bondosas, generosas, para quem merece e para quem não merece. Nós fazemos o bem para todos. Não temos opção. E 5, eu sou uma pessoa de temperamento fechado. Isso aqui, fruto do Espírito, não tem a ver com temperamento. Não importa se você é tímido, não importa se você é uma pessoa sempre alegre para todos, não importa. É fruto do Espírito em nós. Se você estiver cheio do Espírito, você vai produzir esses frutos. O Espírito vai produzir em você. Quanto mais você se encher do Espírito, mais você vai ser submisso à palavra de Deus e mais frutos você dará. Alguns vão surpreender você, porque vão transformar tanto você que até você vai se assustar. Mas esse é o objetivo da palavra de Deus. Então, não importa como você é, se você gosta mais da muvuca, de estar com todo mundo, ou se você prefere mais ficar sozinho dentro de casa, não importa. Seja em casa, fora, em qualquer lugar, com todas as pessoas, você precisa ser uma pessoa amável. Essa semana, eu fiz uma postagem da qual me arrependi imensamente, irmãos.
Eu contei uma história lá, não vou entrar aqui na história, aí o negócio viralizou. 12 mil visualizações, quase 2 mil comentários, os haters, né? Criticando, falando um monte, e a minha vontade era de bloquear todo mundo ou apagar lá da minha bio que eu sou pastor e já mandar todo mundo pastar. Falei, não posso ser assim. E eu decidi fechar a minha boca. Fiquei quieto. A gente tem que aprender a ser amável em qualquer situação. E às vezes é melhor ficar em silêncio do que se deixar levar pela emoção e aí então as coisas saírem do controle. Vamos aplicar a palavra de Deus? Vou correr um pouquinho, que tem várias aplicações. Para a sua vida, para a minha vida. A amabilidade é uma virtude de quem possui olhos sensíveis para perceber a dor e a necessidade do outro. Isso justamente para que possa intervir com atos de bondade e amor. Mesmo que sejam pequenos e simples, esses atos podem fazer muito bem para quem é alvo deles. A pessoa amável está sempre atenta para descobrir onde pode abençoar alguém. Isso é uma questão de disciplina. É você andar pela vida, não displicentemente, mas sempre pensando, como é que Deus vai me usar aqui nesse lugar? E você não perder oportunidades, e até criar oportunidades, como eu sempre digo. Sempre haverá um modo, uma maneira de você abençoar alguém. Sempre haverá. Se você for uma pessoa amável, os seus olhos, à medida que você for exercendo isso, vão se tornar cada vez mais sensíveis para perceber a dor e a necessidade de quem está próximo de você. Nós precisamos aprender a ter olhos sensíveis para ver o que as pessoas estão passando. E às vezes, do nosso lado, na mesa ao lado, seja no trabalho, na escola, na carteira ao lado, na escola, um vizinho está passando uma dor tão grande e a gente não está nem sabendo. Mas por que não está sabendo? Nós não nos interessamos. Você nunca foi lá para perguntar nada, para oferecer pelo menos uma oração. Olhos sensíveis para perceber a necessidade e a dor dos outros. 2, essa gentileza do Espírito se manifesta na delicadeza no trato com os outros. É medir bem as palavras para não ferir. É ter a habilidade espiritual de falar a verdade em amor. Portanto, é uma virtude que vem acompanhada de domínio próprio, de paciência e de um espírito pacificador, conciliador. Aliás, todas as virtudes do fruto do Espírito estão entreligadas. Não dá para ter uma só. Está tudo junto. Mas aqui eu destaco esse cuidado que a gente deve ter no trato com as pessoas. Irmãos, eu sou uma pessoa que me considero ser uma pessoa prática. Então a gente está lá na reunião dos pastores na terça-feira e a gente vai discutindo os pontos lá, conversando. Precisa conversar com tal pessoa. Eu já pego o telefone na hora. Mando a mensagem na hora. Irmão, tal, pode fazer assim, assim, assim. Está resolvido. Na hora. E eu tenho que me policiar às vezes, porque com essa praticidade, às vezes eu posso passar por cima das pessoas. Tomar decisões sem consultar quem deve ser consultado. E as pessoas são feridas assim. Então, se alguém foi ferido por mim, nesse tempo, eu peço perdão daqui de púlpito. Eu estou errado.
nós precisamos medir as palavras. Você pode ser uma pessoa com uma educação mais austera, mais áspera até, e você aí tem que tomar mais cuidado ainda. O meu pai sempre foi uma pessoa muito amável, minha mãe muito amável, e eu procurei imitar eles, não cheguei nem perto. Mas eu imagino as pessoas que tiveram uma educação um pouco diferente da minha. Eu não estou aqui comparando qualidade de educação, irmãos, é só diferente. Mas talvez o seu jeito de ser tem que passar por um filtro, para você não passar por cima de pessoas, para você não falar palavras que vão ferir a pessoa. Para você pode ser normal, mas não é para todo mundo. Então, cuidado com a maneira como você fala. 3. No mundo cheio de pessoas ensimesmadas, a gentileza produzida pelo Espírito é uma luz na escuridão. Atos de generosidade e bondade gratuitos, especialmente aqueles que não buscam recompensa, têm um impacto tremendo na sociedade e contribuem para a expansão do Evangelho. Eu creio, irmãos, que há um poder de Deus, um poder espiritual na amabilidade. Quando nós nos deixamos usar por Deus para esses atos de bondade íntegra, desinteressada, que surpreende as pessoas, eu creio que uma série de coisas no mundo espiritual acontecem, são quebradas, outras Deus abre portas. Eu posso falar de mim mesmo, algumas vezes que eu obedeci a palavra de Deus e fui amável com alguém, que a pessoa não esperava que eu fosse, isso quebrou uma barreira enorme, ou nos aproximou muito mais, porque há um poder espiritual nesse negócio, é de Deus, irmãos. Se você começar a exercer isso, você vai ver portas se abrindo, e você vai ter oportunidade, então, de testemunhar do Evangelho de Deus para essas pessoas. As pessoas vão olhar para você e perguntar assim: o que tem em você de diferente? E você vai ter oportunidade, então, de compartilhar o amor de Deus com essas pessoas. A amabilidade abre portas para a expansão do Evangelho. 4. Ser amável é saber ouvir a todos com compaixão e com o espírito disposto a compreender a dor e a necessidade de todos os que te procuram. É estar com o coração aberto para receber quem precisa ser ouvido, quem precisa ser acolhido e ser orientado biblicamente, para ser curado, para encontrar paz em Deus e sabedoria para a sua dificuldade. As pessoas devem nos procurar para serem amparadas, acolhidas. Se as pessoas não procuram você, reflita. Será que você está aberto para essas pessoas? Os sinais que você envia são sinais de amabilidade ou de porta fechada? E quando você se sentir usado por Deus para abençoar alguém, para dar uma palavra que vai curar um coração, uma palavra de sabedoria para alguém, que vai trazer paz ao coração, orientação para uma decisão importante, você vai sentir a realização e a alegria que só o Espírito Santo pode nos dar. Mas para isso é preciso ter amabilidade para saber ouvir, um ouvido disposto. Como eu sempre digo aqui, eu não estou falando de orelha, irmãos. Estou falando de uma disposição de ouvir as pessoas. Especialmente aquelas pessoas que não são muito ouvidas. Nós precisamos ter essa disposição para ouvir as pessoas que não têm família, para ouvir idosos. Você sabia que os idosos, eles precisam falar
porque muitos deles têm uma vida solitária. E nós precisamos ter ouvidos prontos para acolher, para entender. 5. Paulo nos ensina em 2 Timóteo 2,24 que a pessoa amável prefere não contender, mas sim ensinar com paciência. Assim, quando você ensina as pessoas de forma doce, sem ignorância ou brutalidade, ou aprende que em certos momentos ouvir é melhor do que falar, aí sim você está praticando a amabilidade do Espírito. Ensinar com a amabilidade é ensinar com humildade, sem querer impor a sua opinião. Ainda mais se as questões envolvidas na conversa foram questões sem importância ou questões de segunda categoria, segunda importância. É melhor não falar muitas vezes. Se você for falar, que seja com espírito de amabilidade, humildade, palavras cuidadosas, palavras que vão elevar, edificar, contribuir para que a pessoa se aproxime mais de você, e não que se afaste de você. A pessoa amável prefere não contender, mas ensina com paciência. Paciência. É a palavra de Deus falando para nós, irmãos. 6. Você praticará a amabilidade do Espírito quando deixar de lado as suas próprias vontades e até suas necessidades para dar atenção, para dar do seu tempo e para prestar socorro a alguém que precisa de você. A amabilidade é essa integridade bondosa, gentil e carinhosa com a qual você vê o outro e age em seu favor. Quando você ama alguém, ou quando você ama algo, você investirá pelo menos 3 coisas nessa pessoa ou naquilo que é alvo do seu amor. 3 coisas: o seu tempo, o seu esforço e o seu dinheiro. Não é assim com seus filhos? Não é assim com a sua família? É assim com a sua igreja? É assim com seus amigos? É assim com missões? Você não pode dizer que ama se você não investe tempo, se você não investe esforço e se você não investe dinheiro. Porque egoísmo é o contrário de amabilidade. Então, é preciso deixar de lado as próprias vontades e até as suas necessidades, muitas vezes, para dar atenção, para dar do seu tempo, para alegrar o outro. Ontem, nós fomos fazer um passeio. Eu, a Juliana, o Leonel e a Juliana, namorada do Leonel. E nós vamos comprar um terno para mim. Compramos o terno e iam comprar alguma coisa para a Juliana. A Juliana não comprou nada e o Leonel gastou quase o que eu gastei no terno. O meu dinheiro. Por que eu permiti que ele fizesse isso? Ah, porque você é um bobo, né, pastor? Porque eu amo meu filho. Eu não estou falando que você tem que liberar o cartão de crédito, tem que gastar sempre. Mas se você não gastar nunca, você não pode dizer que você ama. Ah, eu amo, mas eu não quero passar tempo com eles. Isso não é amor. Não tem amabilidade aí. Tempo, esforço e dinheiro, isso é o mínimo que nós precisamos investir. E finalmente, 7º lugar, ser amável não é ser bobo ou ser capacho dos outros, mas acontecerá de você ser visto assim também. De qualquer forma, nós temos que ser parecidos com Jesus. Portanto, devemos obedecer a sua palavra
mesmo que isso custe um alto preço, o preço de sermos zombados ou acusados injustamente até. Se ele sofreu por ser amável, nós também sofreremos. A Bíblia é clara sobre isso, irmãos. Nós vamos sofrer se formos parecidos com Jesus. Seremos acusados injustamente. Seremos zombados. Seja bem-vindo ao Evangelho. O Evangelho não é um mar de rosas. Você vai ser perseguido. Vai perder oportunidades. Mas nós não temos escolha. É para isso que fomos chamados. Um grande exemplo de amabilidade para mim é quando Jesus, já passou do meu tempo, né? É quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana. Jesus sabia que aquela mulher só seria transformada se ela abrisse seu coração para ele. E ele era de uma comunidade rival dela. Mas ele parou, deu do seu tempo, conversou com aquela mulher, o que poucos, ou talvez ninguém fizesse, Jesus fez. E isso resultou na conversão dessa mulher, e ela se tornou a primeira missionária que pregou o Evangelho, enviada por Jesus. Um grande exemplo de amabilidade. E eu termino então com a seguinte questão: quer saber como aplicar a amabilidade da forma mais sincera possível? O próprio Jesus te dirá: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos ou preso, enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Isto é amabilidade. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Aqui pode subir, vamos orar, irmãos. Quero só lembrar que nós temos cantina, então depois passa lá para abençoar o Ministério de Adolescentes, tá bom? Vamos ficar em pé? A cantina vai ser no salão social, tá bom, irmãos? Está chovendo um pouquinho, então, direto lá nos fundos, tá? Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos pela tua santa palavra, que é a verdade do Senhor para nós. Obrigado porque ela tem as mais elevadas expectativas a nosso respeito, e a vontade do Senhor é nos transformar dia a dia, para que sejamos mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu te peço, ó Deus, hoje, graça e misericórdia sobre nós, para que essa semana seja uma semana diferente, ó Deus, que o Teu Espírito trabalhe em nossos corações, para nós expressarmos, colocarmos em prática, esta amabilidade que vem só dEle, que comece, ó Deus, com os nossos familiares, dentro da nossa casa, mas que ela se estenda para os nossos relacionamentos no trabalho, na escola, com os nossos amigos, que nós sejamos conhecidos pela amabilidade que vem do Senhor, e que esses pequenos gestos de bondade, de generosidade, de amor, de paciência, que eles produzam, ó Deus, a transformação que o Senhor quer operar na vida de cada pessoa, e que assim, Pai, portas se abram, para que os corações recebam a Tua salvação, o Evangelho do Senhor, e que nós sejamos instrumentos Teus, para que isso aconteça. Abençoa essa semana, ó Deus, abençoa a nossa vida, guarda os nossos pés dos caminhos errados, dirige-nos em todas as coisas, usa-nos para a Tua glória,
É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Vamos cantar ao Senhor.